Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar como é que eu lido com pessoas difíceis de se relacionar. Eu sei que sempre falei ao longo do tempo que, na verdade, não existem pessoas difíceis. Existem, sim, pessoas diferentes da gente. Só que depois, convivendo, aprendendo, estudando um pouco mais sobre certas características de pessoas, certos comportamentos, percebi que eu estava errado. Porque há pessoas realmente muito difíceis de se relacionar. Não é porque eu posso ter ou não uma certa característica parecida com essa pessoa que eu vou conseguir me relacionar com elas, porque há pessoas que são difíceis mesmo. Algumas das principais características que tornam uma pessoa difícil. Aquela pessoa que tem falta de empatia, ou seja, que tem dificuldades de entender e de se colocar no lugar da outra pessoa, tem dificuldade de escuta ativa. Outra, aquelas pessoas que têm comportamentos agressivos, têm atitudes agressivas, como, por exemplo, gritar, interromper constantemente, usar uma linguagem ofensiva. Isso dificulta a comunicação e o relacionamento. A outra é a inflexibilidade. Há pessoas que não mudam de jeito nenhum. Elas são inflexíveis nas suas opiniões e não estão abertas a aceitar novas ideias e criam, claro, com isso, obstáculos no relacionamento. Outras pessoas difíceis também são aquelas que têm dificuldades de cuidar das suas próprias emoções. Pessoas temperamentais têm dificuldade de controlar as suas emoções, como, por exemplo, ter emoções de raiva ou crises emocionais com uma certa frequência. Isso gera, claro, conflito no convívio. Outra também, pessoas com dificuldades na comunicação. A sua comunicação não é clara, porque ela não consegue expressar a forma do seu pensamento, dão muitas voltas, são pessoas prolixas, falam demais, você tenta espremer para tentar entender e não consegue, porque a própria pessoa é enrolada nos seus pensamentos. Isso dificulta, claro, um relacionamento interpessoal. Também aquelas pessoas que tendem a manipular, tendem a usar estratégias manipulativas para obter vantagens ou tentar controlar situações. Isso gera desconfiança, obviamente gerando dificuldades nas conversas, nos relacionamentos. Também aquelas pessoas extremamente negativas, de negatividade constante. Elas têm uma visão negativa de tudo, da vida, estão sempre reclamando, criticando e, claro, podem impactar negativamente o ambiente e as interações sociais. Outra ainda é a falta de comprometimento. Você deve conhecer pessoas que dizem alguma coisa, mas agem de forma diferente daquilo que dizem, ou empenham a sua palavra, mas não cumprem os seus compromissos, porque a pessoa não tem responsabilidades e não se compromete. E quando se compromete, não adianta se comprometer, porque não vai agir em conformidade com o seu comprometimento. Outro tipo de pessoa, assim, é aquela postura defensiva. Pessoas que estão sempre na defensiva, como se sentindo culpadas, atacadas, criticadas. Mas não fui eu. Não, mas não disse que foi você. Eu estou dizendo que tem um problema. Não, mas se eu não fiz isso. Mas quem está te acusando? Então são pessoas que estão sempre na defensiva. Isso, claro, cria barreiras no processo da comunicação. E outro tipo também, egoísmo. Pessoas que se colocam sempre no primeiro lugar. Os seus interesses são sempre os mais importantes, não consideram impacto nas outras pessoas. São pessoas egóicas, egocêntricas, pessoas que só pensam nelas mesmas. As soluções são muitas, claro. Existe aí a paciência, a tolerância, a percepção de quem deseja se comunicar com essas pessoas. Primeiro, uma boa dose de paciência, de tolerância, de amor ao próximo e tentar, de alguma maneira ou de outra, ajudar a outra pessoa a perceber o quão ela está sendo negativa. E se ela continuar desse jeito, obviamente a sua vida vai ser sempre muito ruim, porque ela acaba ficando isolada. Não porque ela quer, mas os seus comportamentos e as suas atitudes afastam as pessoas. E claro, ela tende a ficar isolada, tende a ficar sozinha. São essas as características básicas de pessoas difíceis de se relacionar. Eu espero
que se você tem algum desse tipo de comportamento, que você reflita, veja o que você pode fazer em relação a isso e procure, por que não, ter um pouco mais de discernimento, de paciência e tolerância, para que as pessoas também passem a gostar de você e a gostar também do seu convívio. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.